Bom, falando propriamente no tema, Câmara de Mediação e Arbitragem, e aqui, simbolicamente, duas mãos dadas, se cumprimentando, um acordo foi feito. Aqui dá a entender que houve aí uma mediação, houve a conciliação, né? Houve aí um entendimento. Mediação é uma denominação técnica, a forma mais rápida de resolver conflitos. E essa mediação e também a conciliação, ela se faz na Câmara. A Câmara é uma entidade privada com pessoas treinadas. Nós temos a Câmara de Birigui também, que já está há quantos anos? Já tem lá uns 5 anos, né? Mais ou menos, né? Mas depende de vocês entenderem o que é a Câmara, porque é um serviço de cunho cultural. Tem que se entender por que é que se vai fazer isso. Entretanto, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse é um tipo de serviço que veio de cima para baixo. Por quê? Porque as grandes empresas, as multinacionais, os grandes organismos e grandes corporações, na medida que adentram um outro país para fazer atos de mercantilizar, atos de comércio, se não tiver a Câmara de Arbitragem, a Câmara de Mediação e Arbitragem, eles não fazem negócio. Por isso que no mundo todo, crassa mesmo, em todo lugar, em todos os países, grandes câmaras de mediação e arbitragem. É um exemplo que veio de cima para baixo. O Mercosul, por exemplo, na medida que estava adentrando o sistema na América Latina, só entrou no sistema brasileiro quando Marco Maciel, na época ele era vice-presidente, até a lei adotou o nome dele, instituiu e constituiu a lei, uma lei que estabelecia o funcionamento da Câmara de Mediação e Arbitragem. E aí passou a praticar atos de comércio com os demais países. Qual é a razão? A razão é simples. A justiça, ela é boa, confiável, mas é morosa. E as empresas não querem perder tempo com isso. A média de uma grande demanda, 15 anos, 12 anos, para uma empresa é o fim do mundo, entendeu? Isso pode fazer com que a empresa se torne insolúvel, não é? Insolvente. A Câmara, ela, até 6 meses, ela apresenta o resultado. Alguns chamam de justiça privada, justiça particular, alguns juízes de carreira realmente não gostam muito, mas ela vem para auxiliar a justiça de uma forma geral. E é lei. É uma lei que foi discutida no Congresso, aprovada, com todos os seus itens e seus detalhes. Vamos continuar, então, rapidamente. Vou procurar ser mais rápido. Aqui nós temos alguns exemplos, alguns logos de empresas que já existem já há um bom tempo. Aliás, o Brasil crassa, viu? Câmaras. Todas as capitais têm um monte. Em São Paulo, eu visitei câmaras de mediação e arbitragem. Pasmem vocês. Eu vi conciliando, vi uma mesa de conciliação, de mediação, até na cozinha. Tinham 3 salas de audiência, chama de audiência mesmo, 3 salas de audiência, e tinha a sala de recepção de estar, e tinha uma mesa na cozinha. Todas estavam funcionando, Bittencourt, todas com um grupo de pessoas discutindo e falando. Então, em São Paulo e nas grandes capitais, isso é corriqueiro. Então, nós temos aí alguns exemplos. TASP, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem de Osasco. Temos ali Camecon, também, que é a Câmara de Arbitragem, Mediação, Conciliação e Perícia do Estado de São Paulo. Arbitrar, Câmara de Mediação e Arbitragem de São José dos Campos. Concilium, Câmara Sul, Brasil Sul de Mediação e Arbitragem. E inúmeros. Se botar isso aí no Google, titio Google, conhece tudo, sabe tudo, vocês vão ficar pasmos. Tantas câmaras de conciliação
existem. Inúmeros, uma pluralidade incrível. A TAESP é uma Câmara que foi constituída em São Paulo, fundada em 1999. Essa foi a segunda Câmara que eu fui visitar em São Paulo, antes de instalar aqui a de Araçatuba. E fiquei conhecendo lá esses dois advogados, o Clemente Salomão de Oliveira Filho e Ana Lúcia Pereira. A Ana Lúcia Pereira, hoje, ela é do Conselho Nacional das Câmaras. Ela é uma das pioneiras. Foi no Largo do Aroche. E as tratativas com eles, que eles eram diretores, foi no sentido de abrir a Câmara na Araçatuba, mas deles darem o treinamento de habilitação e capacitação. Por quê? Porque uma Câmara, ela tem no seu bojo dezenas de pessoas que trabalham nos vários setores do conhecimento profissional. Então, tem que ter lá, como nós estávamos conversando agora há pouco, pessoas habilitadas na área da imobiliária, conhece bem, para poder um dia, na medida que ele for escolhido como árbitro, ou então como mediador, conciliador, ele conhecer os problemas da área. Tem que ter um engenheiro habilitado, capacitado também, idem. Tem que ter um médico, nós temos médico que possa dirimir dúvidas, esclarecer as questões ligadas ao seu ramo. Então, todo e qualquer... Nós, na época, quantas pessoas, Marcelo? 30, 20, 25 pessoas. Nós habilitamos, capacitamos 25 profissionais. E foi muito bem. A coisa foi, idealisticamente, nota 1000, certo? Funcionalmente, vai, nota 10, vai. Nota 10. Mas eles vieram para cá, fizeram a seleção, fizeram o exame, deram aulas, ficaram alguns dias, eu fui lá no SENAC e consegui lá as salas do SENAC para habilitação, capacitação, aulas teóricas, fizeram prova, foram aprovados, etc. Foi tudo muito bem. Aqui é a fotografia que eu tirei do Google, tirei fotografia do Google, que era o chamado Tribunal Arbitral. É um nome pomposo, mas estava na lei. Os juízes ficam bravos com isso, as pessoas, agentes do judiciário, as pessoas que trabalham na justiça, eles não gostam muito, porque eles pensam que estaria uma entidade privada, uma organização privada, usurpando um nome pomposo, oficial, tribunal. Mas a própria lei, não sei se saiu agora na reforma, não saiu, A lei fala em Câmara de Mediação e Arbitragem, vírgula, Tribunal Arbitral. Então, eu coloquei Tribunal Arbitral, mas é um órgão auxiliar da Justiça. Funcionava bem, foi muito bem. Isso aqui foi em Araçatuba, nós constituímos em julho de 2005. Agora, qual que é a nota negativa? É que o ano passado eu desativei a área física do tribunal. Ela está viva legalmente ainda. Entendeu? Ela pode ser, a qualquer momento, revitalizada. Mas eu tive que fazer isso em função do seguinte, bancar 10 anos no prejuízo, na esperança, na base do idealismo, não dá. Tudo tem um limite. Mas tem que criar a cultura, sair a campo, etc., mas é difícil. Há sempre um momento certo para tudo, Para tudo há um momento certo. Talvez o momento certo seja agora, não sei. Pode ser, Vamos em frente. Há um exemplo da informalidade de uma reunião, de uma audiência. Isso daqui. E, entretanto, nas grandes câmaras que atendem questões internacionais, realmente é diferente. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem umas câmaras, Porto Alegre, umas câmaras que parecem um tribunal mesmo, mas uma entidade privada. São, vamos dizer assim, tudo de bom e do melhor, do imóvel e dos móveis. Realmente parece uma corte judiciária. Mas, claro, eles estão lá no topo. Mas é informal. O funcionamento, a natureza do ato é a informalidade e sigilo. Informalidade e sigilo. Continuando. Então, a mediação, somente lendo a parte do texto em amarelo, é recuperar o diálogo entre as partes, restaurar o diálogo. Ambas as partes chegam a um acordo sozinhas. Mas o mediador, ele favorece, ele instrumentaliza essa questão
para as duas pessoas, é como, por exemplo, um conselheiro matrimonial. Então, chama os cônjuges e conversa com eles para que eles possam se entender. Essa é a mediação. Não, ele não opina na solução. Entendeu? Ele favorece o diálogo. Por exemplo, na medida que uma das partes se exaspera, uma das partes fica meio doidona lá, ele vai lá, conversa, bate papo, vem cá um pouquinho, a senhora espera um pouquinho, o senhor vem cá comigo, toma um café, explica, fala, ele volta calmo, os dois passam a conversar de novo. Então, ele faz esse papel. Mas as duas partes se entendem. Isso aí na mediação. Na mediação, ambas as partes chegam a um acordo sozinhos. Na conciliação, ali, em amarelo, o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução. Ele faz tudo o que fez na parte da mediação, só que ele já sabe qual seria uma solução. Entendeu? Na medida que ele conversa com uma das partes, depois a outra, se afasta, conversa separado, pode marcar audiência para outro dia. Entendeu? Num terceiro dia. Não é? Mas é tudo assim, bastante rápido. Marcelo fez muito disso. Aí, nesse caso da conciliação, o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução. E depois de ele ouvir tanto tempo as queixas, sei lá, os queixumes, né? Os problemas, ele fica realmente ele está alheio ao problema, ele tem a cabeça mais fria, ele pode sugerir algum tipo de solução cujas partes aceitem. Aí, na medida que as partes aceitem, então é conciliação. E a arbitragem, olha só o instrumento que dá a Câmara de Mediação e Arbitragem. Olha um instrumento fortíssimo. A arbitragem é uma sentença que é prolatada, que é o termo técnico do juiz, né? Uma sentença é prolatada, é proferida, quando as partes, afinal de contas, depois de todas as etapas esgotadas, não conseguem chegar a um denominador comum, não se entendem. Aí o mediador, o conciliador, passou essas fases aí, atua como árbitro. Ou melhor, o árbitro, às vezes, está à parte, forma um processo também, é tudo transcrito, é tudo textualizado. Tudo textualizado. É um processo, tudo textualizado. Nas grandes câmaras, nas capitais, são juristas e togados, juízes aposentados que prolatam. Né? No interior, são advogados com bastante experiência. No caso, o Marcelo, apesar da carinha dele de novinho, o Marcelo e o Eric é que fazem essa parte. São estudiosos do assunto, né? Claro, tem que ter pessoa vocacionada, abnegada. A arbitragem surge no momento em que as partes não resolveram de modo amigável a questão. As partes permitem que um terceiro, o árbitro, especialista na matéria discutida, aí é que entra aquela questão que eu falei, da capacitação e habilitação dos profissionais. Né? O árbitro especialista na matéria discutida decida a controvérsia. Sua decisão tem a força de uma sentença judicial e não admite recurso. As soluções alternativas dos conflitos ajudam a desobstruir a justiça, socializam o processo de entendimento entre as pessoas e aceleram a resolução dos problemas. Essa fonte é do Tribunal de Alçada Arbitral Brasileiro. Conciliação, mediação e arbitragem. É um tripé. Bom, um exemplo recente, lendo a revista Veja, esses dias, a revista Veja 42, página 43, agora do dia 19 de outubro, olha só ali, Nizam Anais, vocês sabem quem é, aquele publicitário da área de marketing, riquíssimo, né? Poderoso, inteligentíssimo, vendeu o controle do seu grupo ABC ao Omnicom, por R$1 bilhão, pois seus sócios agora querem um naco desse bolo. José Maniz Neto, da XYZ, entrou na Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá. Contra o publicitário, ele levou 27 milhões. 2 outros acionistas vão fazer o mesmo. Pedirão 25 milhões, mesmo um pouquinho menos que o primeiro. Mas aqui eu estou chamando a atenção porque
ali está dizendo o seguinte, que ele procuraram a Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá. E aqui tem a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, é o mais antigo do Brasil, atuando desde 1979. Então, observe vocês que somente quem está na capital, nos grandes centros, ou então grandes empresários que trabalham nos grandes negócios, é que dão valor. Uma ação dessa na justiça comum, quanto tempo não levaria? Francamente, do jeito que a justiça está, não por culpa dela, né? Abarrotada de ações, no mínimo 10 anos, no mínimo, certo? Isso aqui é um exemplo. É o mais recente. Às vezes há necessidade de várias audiências. E é só questão de se marcar a audiência e sempre dar assim, uma motivação para que haja uma solução, para que haja para que a situação seja resolvida. Precisa alimentar o conciliador, não é? E o mediador, ele precisa alimentar esse tipo de questão pessoal. Né? Falar, olha, isso aí vai ter solução, calma, não há problema, estamos chegando lá. E mostrar no diálogo que realmente está havendo progresso. Isso não é impossível, não. Ocorre mesmo naturalmente, regularmente. Agora, a questão da arbitragem, ele é diferente. É um método que foi adotado por diversos países, como eu já havia falado para você. Estatisticamente, é demonstrado que, em média, de 80% a 90% dos litígios têm sido resolvidos por meio de técnicas de mediação, conciliação e arbitragem, principalmente nos países de primeiro mundo. Aliás, os Estados Unidos têm desde o século passado. Século passado ou retrasado? A Câmara de Mediação e Arbitragem. A primeira lei, a lei Marco Maciel, é 9.307/96. Foi criada com a intenção de auxiliar o judiciário, trazendo novos horizontes ao mundo jurídico e novas soluções para desafogar o poder judiciário. Entre parênteses, porque as empresas exigiram que se instalasse as câmeras para poder solucionar os seus litígios, que é muito mais célere. Historicamente, estatisticamente, é muito mais rápido. Entendeu? Muito mais rápido mesmo. Sabemos que aqui no Brasil é uma questão de tempo para que as pessoas conheçam e utilizem a arbitragem. Com o tempo, a arbitragem irá irradiar-se e conquistará um mercado para resolver as questões que envolvem direito patrimonial disponível. É simplesmente uma questão de divulgação das entidades específicas e de quebra de preconceito dos brasileiros, que é o que o CRES está fazendo. O CRES está divulgando, e o CRES tem interesse em mostrar uma nova forma de solucionar conflito. Não é? E se o presidente, francamente falando, Viana, não soubesse que isso seria bom, eu não estaria aqui falando para vocês disso. Obviamente, ele é uma pessoa inteligente, esperta, dinâmica. É incrível ele. Bom, vamos em frente, mais um pouco. Marcelo, quer falar alguma coisa? Eric, quer? Se quiser falar, fica à vontade. Alguns apontamentos. Lei da arbitragem, a Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, e foi atualizada de acordo com as alterações da Lei 13.129, em 26 de maio de 2015. Passou pelo Congresso, especialmente o Senado discutiu as reformas, face também às mudanças que houve no Código de Processo Civil. Entendeu? Houve uma mudança na legislação do Código de Processo Civil que alterou algumas questões de funcionamento da Câmara. Além da Lei 9.307/96, que já regulamentava a arbitragem no Brasil, em 2015 foi instituída a Lei 13.140, que é uma outra, /15, que veio corroborar e acrescentar dispositivos importantes à mediação, tais como
obrigatoriedade de comparecimento da parte que assinou cláusula compromissória. Agora, observe aqui. É isso que algumas autoridades do judiciário, eles não gostam. E vou falar abertamente. Mas é lei, passou pelo Congresso. Entendeu? É uma lei que favorece muito a solução dos litígios. Porque, aparentemente, dá uma ideia que favorece a empresa, não a pessoa, não o consumidor. Por quê? Porque, com essa nova aplicação da Lei 13.140, com a obrigatoriedade de comparecimento da parte que assinou cláusula compromissória, eu vou explicar para vocês o que é, sob pena de assunção de 50% das custas e honorários sucumbência ou outras previamente estipuladas e prazo mínimo de 10 dias e máximo de 3 meses para a realização da primeira reunião de mediação e possibilidade de realização da mediação pela internet, até isso, ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância. Então, é o seguinte, numa agência imobiliária, numa casa imobiliária, numa imobiliária, na medida que a pessoa vai fazer o seu contrato, os seus compromissos, assumir os compromissos, aquela cláusula em que se estabelece o foro, não se coloca aquela cláusula. Marcelo, depois você vai me corrigir se eu não tiver atualizado. Coloca-se, mesmo porque é direito constitucional, certo? É direito constitucional. Mesmo que você não coloque nada, qualquer das partes pode recorrer para o judiciário, certo? Na medida que se coloca, ao invés de estabelecer o foro e a comarca, se coloca a Câmara, chama causa compromissória, porque obriga o cliente ou o empregador, ou a empresa, obriga a ter presença quando se anunciar uma audiência. É isso, Marcelo? Se tiver qualquer problema relacionado ao contrato, ele será julgado pelo tribunal. Então, uma cláusula que obriga a presença da pessoa lá. Ela é fortíssima, não é? Fortíssima. Então, não vou falar mais outras coisas, porque está sendo gravado. Mas alguns falam que a justiça é justiça privada, a justiça etc., a justiça aquilo, sem fundamento. Sem fundamento. Porque para a pessoa também assinar essa cláusula compromissória, não é? Ela assina por ato de vontade dela. Se ela não quiser assinar, não assina. Assina por ato de vontade. Agora, por outro lado, vocês sabem também, quando o cara quer, assina tudo, né? Só que os termos da exposição dessa condição não pode ser em letras piquiticas, não, viu? Tem que ser em letras em negrito, não é? Mas assim, um tamanho, de bom tamanho, para que a pessoa possa ler e entender aquilo que depois, posteriormente, assinando, não possa alegar mais tarde que assinou sem ler. Então tem que ser bem expresso. Nós fizemos todo um trabalho pela internet, site, orientação pela internet, e também as câmaras têm, por obrigação de lei, estabelecer um regulamento e normas de funcionamento. Então, ele é bem completo. Isso aqui foi bastante estudado. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, Tribunal Arbitral de Araçatuba, justiça privada com a mesma validade jurídica do Poder Judiciário. Aquela lei lá de 96. A arbitragem é conhecida e utilizada no mundo todo, etc. Tal, tem como proposta propiciar aos vários setores da sociedade a utilização de uma ferramenta ágil que soluciona, de fato, conflitos, problemas, controvérsias das mais diversas ordens. Continuando aqui, rapidez e eficácia de resultado, redução do desgaste emocional, garantia de privacidade, sigilo, facilidade na comunicação e solução, promoção de ambiente adequado e mais colaborativo, melhoria e continuidade de relacionamento e atendimento.
a conciliação, mediação e arbitragem. Então, a cláusula de compromisso, de comparecimento, é dessa última aqui, da arbitragem. O árbitro tem condições de se posicionar de uma forma que geralmente contenta, não contentar, mas conta com a compreensão das duas partes, viu? Geralmente ocorre isso mesmo. Uma outra questão também é que vocês teriam meu e-mail, não é, para vocês corresponder comigo na medida que vocês necessitarem de alguma informação, orientação. Agradeço essa oportunidade. Obrigado a vocês todos que estão aqui. Obrigado, um abraço.